primeiro passo para eu comprar o meu imóvel? Essa é muito legal, né? Todo mundo quer saber, né? Eu já vi que é bom, eu já vi que eu posso comprar, mas e aí? O que eu tenho que fazer? Então, o primeiro passo é você definir que tipo de imóvel que você quer. É você definir qual que é o imóvel que você procura. Ontem mesmo eu estava conversando com um casal de clientes e eles falaram que eles já tentaram algumas vezes, que não foram aprovados, que eles já estão um pouco desgastados, né? E talvez até desacreditados com esse processo. E aí eu falei com eles, olha, o interessante é que vocês primeiro entendam qual que é a preferência de vocês, o que vocês querem. Eu brinco que é a lista de desejos, né? E aí coloca tudo isso bem minuciosamente no papel. Se você quer um apartamento, qual andar que você gostaria de morar? Que tipo de apartamento você quer? Qual que é o tamanho do apartamento que você quer? Então você vai colocando ali a sua lista de desejos. Esse é o primeiro passo, entender o bairro, qual bairro, que tipo de condomínio, você gosta de condomínios maiores, menores, você faz questão que tenha portaria 24 horas, isso para você não é importante, a área de lazer é importante para você, churrasqueira, salão de festas é importante. Eu tenho clientes que, às vezes, quando a gente está negociando, eles falam assim, Felipe, a churrasqueira não pode faltar, né? Eu gosto muito do churrasco, então a churrasqueira não pode faltar. Então você colocar tudo isso na sua lista de desejos. E aí o passo adicional que você pode fazer é adequar a sua condição financeira, adequar a sua lista de desejos à sua condição financeira. Olha, eu quero um apartamento assim, assim, assim. Depois é entender exatamente qual que é o meu potencial de financiamento. Com a minha renda, hoje eu consigo financiar quanto? Quanto de valor eu consigo? Quanto que eu consigo financiar? O quanto que eu consigo pagar de parcela? O quanto que eu consigo pagar de prestação por mês? E aí você vai colocar ali toda a sua condição financeira, né? É como se de um lado aqui você quisesse fazer um almoço muito especial, né? E aí fizesse ali o cardápio. Nossa, eu gostaria de fazer isso e tal, colocasse ali tudo no cardápio do almoço. E aí o segundo passo, o passo adicional, é você olhar na despensa o que você tem, né? O que eu tenho aqui já na minha despensa? E talvez você não tenha tudo que você precise. E aí você tem que olhar, olha, quanto que custa para que eu compre isso aqui? E aí você tem que olhar no dinheiro que você tem na carteira e ver o quanto que você precisa, quanto que você vai precisar para comprar no supermercado. Então o primeiro momento é o desejo e o segundo momento é entender a sua condição atual. E talvez você tenha que adequar o cardápio do almoço. Talvez você colocou lá, por exemplo, eu quero fazer um Chester, né? A gente passou aí pelas festas de Natal, então às vezes eu quero fazer um Chester. E aí você vai olhar, eu tenho Chester na geladeira? Não, não tenho. Aí você vai pesquisar, quanto que custa um Chester? Tantos reais o quilo. E aí você vai olhar o seu dinheiro. Talvez você não consiga fazer o Chester nesse momento. Talvez você tenha que fazer uma alteração no cardápio. Mas é muito importante você seguir exatamente essa ordem. Eu brinco que é como se fosse os ingredientes de um bolo. Saber os ingredientes apenas não é necessário. Você precisa saber a ordem dos ingredientes. Se colocar o fermento no momento errado, dá tudo errado, não dá certo. Então é preciso entender quais passos você precisa tomar e é preciso saber a ordem de cada passo. É muito importante que você entenda que a ordem de cada passo faz todo sentido. Porque senão você vai comprar um imóvel sem saber exatamente o que você queria. Ou então você vai comprar um imóvel sem entender qual é a sua capacidade de pagamento mensal e ficar apertado com isso. E não é isso que eu quero para você. Eu quero que você compre o seu imóvel e seja feliz no seu imóvel. Realize o seu sonho e viva ali com qualidade de vida e com alegria. Então, pensando nos passos, primeiro passo, lista de desejos. Segundo passo, olhar lá na sua despensa e ver o quanto que você tem lá na sua despensa, o quanto que você precisa comprar, qual que é o custo disso e se você tem dinheiro para comprar isso ou não. Se não tiver, você volta lá no cardápio do seu almoço e faz algumas adequações.